Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luciana Klein. Bem-vindos ao curso gratuito de SketchUp 2020. E chegamos à nossa terceira aula. Nesta aula você vai aprender sobre a tela do programa, ou seja, a interface do usuário no SketchUp. Vamos lá? A tela do programa é composta de 6 elementos. Aqui em cima nós temos a barra de títulos, que é onde fica o nome do arquivo quando nós salvamos. Então, este arquivo ele está sem nome, porque ele ainda não foi salvo. Então, vamos salvar esse arquivo para que o nome desse arquivo apareça aqui em cima. Botãozinho aqui do ícone salvar, e eu vou colocar aqui como aula 3. Olha lá. Então, esse é o primeiro elemento, é a barra de títulos. O segundo elemento é a barra de menus. Então, nós temos aqui os menus arquivo, editar, visualizar, câmera, desenho, ferramentas, janela, extensões e ajuda. O terceiro componente são as barras de ferramentas, que são essas aqui, olha. No momento, nós temos apenas algumas barras de ferramentas. Como que eu vou abrir novas barras de ferramentas? Daqui a pouquinho você vai aprender como fazer isso, tá ok? O quarto elemento são as bandejas. Então, nós temos aqui a bandeja padrão. Nessa bandeja padrão, nós temos acesso a várias coisas que nós utilizamos, assim, direto, tá? No SketchUp. Ai, Luciane, se eu fechar essa bandeja, como é que eu abro? Calma, você vai aprender isso também. Então, só para você saber, nós temos aqui, por exemplo, as informações da entidade. Então, quando você clica no objeto, você tem aqui as informações, olha. O que é essa entidade, tá? É um componente. Aqui é uma face. Aqui são 5 entidades, que é a face e mais 4 arestas, né? Que fazem parte dessa face. Então, se eu transformar isso daqui, essa caixa, em um grupo ou em um componente, daí vai mudar aqui para um outro tipo de entidade. Olha só. Eu vou criar um grupo. E daí, quando eu seleciono, ele mostra ali o tipo de objeto que é. Então, só para você entender, você tem aqui as propriedades, tá? Do objeto que você clicar. Aí, nós temos aqui também os materiais. Então, nós temos aqui vários tipos de materiais que nós podemos aplicar aos nossos modelos, tá? Nós temos aqui a lista de componentes, nós vamos aprender um pouco também sobre componentes e grupos no decorrer do curso. Os estilos de visualização, as etiquetas que são os layers, nós vamos aprender também como trabalhar com isso. Sombras aqui é a parte de 3D, então é renderização, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre renderização no final do curso. Aqui as cenas, que são as vistas que você pode salvar. Aqui são dicas do programa. E aqui nós temos a estrutura. Então, o que nós temos de grupos e o que nós temos de componentes, tá? Dentro do arquivo. Então, isso daqui é um grupo. Eu vou desassociar esse grupo e vou criar um componente. Vou colocar como box, por exemplo. Olha, aí ele já muda o ícone lá também, tá vendo? Então, quando é componente, é esse ícone aqui, olha, são 4 quadradinhos. Vou desassociar e vou criar um grupo, e quando é grupo, é um quadradinho só, tá? Então, são coisas que você vai aprender, vai ficar automático com o tempo, então você não precisa se preocupar com isso agora, tá ok? Aqui embaixo, nós temos a barra de estados, tá? Então, nós temos aqui a localização geográfica. Nós temos aqui também os créditos, né? Então, essa modelagem aqui é de desconhecida, um componente do SketchUp, por enquanto. Nós temos aqui, olha, nesta área aqui, o SketchUp ele vai te dando dicas do que ele espera que você faça. Então, por exemplo, eu vou criar um retângulo, olha, ele mostra ali, olha, selecione o primeiro canto e depois o canto oposto. E você pode colocar também as medidas, olha, tá aqui, olha, dimensões, tá vendo? Só que diferente do AutoCAD, as medidas funcionam assim, olha, para separar casas decimais, você vai usar vírgula. Para quem vem do AutoCAD, sabe que para separar casas decimais a gente usa ponto.
Então, se eu quiser fazer uma caixa com 1,5 m em X, tá? E ponto e vírgula, meio metro em Y, então eu coloco ponto e vírgula e depois vírgula 5. Olha lá. Tá vendo? Ah, Luciana, e como é que funciona se for o contrário, né? Olha só. Aqui a gente vai colocar então 0 ou 0,5 ou vírgula 5, daí ponto e vírgula, o valor de Y. Olha só. Tá vendo? Mas, Luciana, você falou que era tridimensional. Claro, isso daqui é um retângulo. Para a gente poder fazer o 3D, agora a gente precisa fazer o press pull aqui, né? Que é o empurrar e puxar do SketchUp. Aí você tem como colocar uma altura. Por exemplo, eu quero 30 centímetros, então, 0,3. E esse, eu quero 2 metros, então, valor 2 inteiro, tá? Então, aqui nós temos a barra de estados, onde o SketchUp vai dando as dicas do que você precisa fazer, tá? Aqui você tem a caixa de medidas e aqui, então, é o componente número 6 da área de trabalho do SketchUp, que é justamente a tela gráfica. Então, vamos revisar? Barra de títulos 1, barra de menus 2, barra de ferramentas 3, bandejas 4, aqui a barra de status 5 e a área gráfica 6. Então, são esses 6 componentes que nós temos na nossa tela do programa do SketchUp. E na próxima aula você vai aprender a personalizar a tua área de trabalho. Bora lá? Espero você para a aula número 4.